incorporação imobiliária seria o ato de você constituir um empreendimento, dividir esse empreendimento em unidades, em frações ideais e poder comercializar esse empreendimento. Resumindo, seria isso. Ficou claro para ti? Você mesmo. É porque eu tenho uma... Isso fica bom, isso fica bem claro, sabe por quê, doutor? Porque quando você citou Salinas, a gente vê que Salinas deu um boom, para todo mundo construindo, e a gente acaba vendo muitos condomínios, muitos lotes se transformando em condomínios, entendeu? Que acabam... e aí eu quero mostrar o pau. Mas os lotes passam a ser condomínios. Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo desses condomínios. Como é que seria esse passo a passo? Como é que seria esse passo a passo? Ok, iniciou, eu quero fazer uma incorporação. Eu vou adquirir um terreno. Qual que seria o passo a passo? Como é que você indica uma pessoa? A pessoa está aqui, eu quero investir, eu quero transformar numa incorporadora, mas eu não quero correr risco. Como que eu faço para me adquirir um terreno? O que eu devo fazer? Conta o passo a passo aí para o pessoal que não entende da área como eu. Sim, perfeito. Da incorporação. E para a gente ter uma visão mais ampla e mais acessível. Para se transformar em um condomínio, é isso? Isso, do zero. A pessoa saiu do zero. Hoje, eu quero montar um condomínio. Sim. Só que eu quero montar esse condomínio, não quero correr risco, eu quero fazer as coisas corretas. Qual seria o passo a passo disso? O doutor Paulo comprou um terreno lá em Salinas, como é que faz? Então, eu sou empresário, eu tenho só o capital, eu tenho capital. Isso, eu quero comprar o terreno ainda. Eu tô aqui hoje, vou virar incorporadora. Sim. Eu tenho esse interesse, ok? Olha, imagina, Samir. Eu tô meu sócio. Eu entro com a ideia, você entra com o dinheiro. Pronto. Aí, eu chego para você e falo, qual é o passo a passo? Como é que a gente resolve essa situação? Como é que eu vou adquirir esse terreno? Quais as garantias que eu devo ter? Qual as cautelas? Eu tenho que analisar plano diretor da cidade? O que eu devo fazer? Sim. Primeiro, você, como na condição de quem tem o capital para constituir uma incorporação, um empreendimento, você quer construir um empreendimento e comercializar essas unidades, você com esse capital, primeiro você precisa localizar o terreno que você precisa ter para aquele tipo de empreendimento. Para esse empreendimento, dependendo do tipo de empreendimento que você quer constituir, se é residencial, se é comercial, a quantidade de unidades que você pretende comercializar, a quantidade de pavimentos piso que vai ter o empreendimento, você vai precisar de uma área para esse empreendimento. E você vai precisar encontrar o terreno, a área, para você constituir. É importante que você trabalhe com uma equipe que possa... Você tem equipe jurídica que vai identificar se aquele terreno ele está apto, ele está regular para que você possa adquiri-lo, que ele não tenha ações de execução fiscal, que ele não tem regularização da propriedade dele, ou que ele tem alguma posse... Se adequa à finalidade também, porque às vezes a gente percebe que região de praia não pode ter, às vezes não aceita certa altura de edifício. Sim, no caso da região de praia, se tem que pagar laudêmio, se é terreno de marinha, identificar a origem daquele terreno, né, se ele pode atingir essa função, os impostos que envolvem, as obrigações que envolvem tributárias, aquele tipo de terreno, e a partir daí você vai identificar também como é que está a situação jurídica do vendedor, daquela pessoa que se diz proprietária do imóvel, se ele realmente é proprietário do terreno, né? Se uma vez proprietário, se houve alguma situação em que faleceu algum proprietário do imóvel antes dele, se ele tem realmente a propriedade dentro da matrícula daquele terreno, se aquele terreno, por ser, se for muito antigo e não tem matrícula, tem transcrição, que era a forma de registro da propriedade. E às vezes não tem nem propriedade, porque é terreno de marinha. Exato. Já acompanhei um caso de um cliente que ele, em Salinópolis, ele comprou um imóvel, ele estava fazendo um serviço, executando um serviço empreitado em um imóvel, e a pessoa vendeu o imóvel para ele, a propriedade. Ele fez negócio em um papel. Não, eu estou vendendo a propriedade para fulano e tal. Contrato de Ele mão. levou esse documento, o guardanapo, para que fosse analisar, para ver como é que ele podia regularizar a compra desse imóvel específico. A partir do guardanapo. A partir do guardanapo. Esse foi um caso muito emblemático. Mas dentro dessas possibilidades você precisa verificar as condições legais do terreno, as obrigações tributárias que aquele terreno tem, seja ele terreno de marinha ou não, e as obrigações tributárias e sucessórias da pessoa que se diz proprietária do imóvel. E aí, essa informação é importante que o profissional da área jurídica ele consiga fazer um checklist de documentos para que ele possa informar ao detentor do capital, que será o incorporador, para que ele possa fazer um estudo de viabilidade econômica
daquele empreendimento. Se ele vai fazer uma proposta de aquisição do terreno, ele vai precisar identificar qual o custo que ele vai ter para regularizar aquele terreno. Regularizar para passar para o nome da incorporadora dele. Se ele não tem uma pessoa jurídica com essa atividade de incorporação imobiliária, antes disso, enquanto se procura terreno, isso pode ocorrer simultaneamente. Quando ele está fazendo a pesquisa de terrenos para adquirir, ele pode constituir, deve constituir uma pessoa jurídica que tenha como atividade empresarial a atividade de incorporação imobiliária. Tem que ser atividade única ou pode ter outros quinais? Pode ter outros quinais. Mas ele tem que ser o principal? Não, nesse caso, secundário? Não, pode ter secundário. É importante que ele tenha a atividade de incorporação imobiliária é porque a gente depara às vezes que alguns segmentos que não proporcionam. Fala o seguinte, olha, a atividade principal tem que ser essa específica, pode ter as outras secundárias, não tem problema. No caso da sociedade de propósito específico, que aí já é um tipo de empresa que ela é uma associação de duas outras pessoas jurídicas, em que elas vão injetar capital, e essa pessoa jurídica, assim, ela tem um propósito específico. Aí a atividade principal dela tem que ser a incorporação imobiliária. Mas é só no caso de duas pessoas jurídicas que se associam para constituir um empreendimento. E elas vão juntar capital através dessas duas empresas que deveria ser.